Então, vou gravar um videozinho para vocês para falar de notação científica, porque eu tenho visto bastante dificuldade nisso e esse conteúdo do terceiro ano exige bastante notação científica. Então, vamos relembrar o que a gente viu lá no primeiro ano, certo? Bom, o que é uma notação científica? A gente tem que ter em mente o seguinte: a notação científica é um padrão de escrita de números em potência de base 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno e vou escrevê-lo de uma maneira que fique mais fácil da gente fazer contas. Como? A gente vai ter o número representado por n, ou seja, a gente vai deixar esse número entre 1 e 9,999999, vezes 10, notação científica vai ser sempre vezes 10, elevado a um termo exponencial. Quem que é o termo exponencial? É o número de casas que eu andei com a vírgula. Cuidado com isso, tá? Vou repetir. É o número de casas que eu andei com a vírgula. Como assim? Vamos resolver um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Eu estou usando aqui dois números que são números pequenos. Ou melhor, dois números que é um número grande, mas não tão grande, e um número que é um número pequeno, mas não tão pequeno. Mas que a gente vai servir só para a gente não ficar contando zero e vocês se perderem aqui contando muitas casas, ok? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 2.000, certo? Eu quero transformar esse 2.000 em notação científica. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a vírgula. Onde é que está a vírgula do 2.000? Bom, quando uma vírgula não aparece no número, ela está no final, tudo bem? Lembra de dinheiro, eu não preciso colocar a vírgula lá para saber que é R$1, né? Então, quando a vírgula não aparece, ela está no final. Encontrei a vírgula, eu vou andar com essa vírgula até esse número ficar entre 1 e 9,9. Onde é que eu vou levar a vírgula, então? Vou levar ela até o meio, entre o 2 e o primeiro zero aqui. Então, eu vou trazer essa vírgula todas essas casas, ok? Então, eu vou escrever o 2. Olha lá, o 2 é o meu n, então é um número entre 1 e 9,9, certo? Vezes 10, notação científica é sempre vezes 10, o que facilita a nossa vida, é sempre uma potência de base 10. E eu vou contar o número de casas que a vírgula andou. Uma casa, duas casas, três casas. Uma casa, duas casas, três casas, ok? Ela andou 3 casas, então vai ser elevado a 3 positivo. Por que é 3 positivo? Porque a vírgula está andando para a esquerda. Quando a vírgula anda para a esquerda, positivo, ok? Vamos fazer a mesma coisa com o de baixo. Agora a vírgula está aparecendo aqui, ó. Então eu vou trazer essa vírgula até a frente do 2. Por quê? Porque se eu parar com a vírgula antes, é 0,2. 0,2 é um número menor que 1, não é o que eu quero. Vou escrever o 2 vezes 10, é sempre vezes 10, e vou contar quantas casas eu andei. 1, 2, 3, ok? Então, vai ser elevado a 3. Só que agora, esse expoente vai ser negativo. Por quê? Porque a vírgula andou para a direita, certo? Então, anotem aí para facilitar a vida de vocês. Expoente positivo, vírgula, andou para a esquerda. Expoente negativo. Vírgula, andou para a direita. Ok? Deixem isso anotadinho para facilitar a vida de vocês. Vamos relembrar também aqui do ladinho como que a gente faz quando a gente tem um cálculo que ele é com expoente. Ou seja, como que eu vou fazer uma conta com notação científica? Se eu tiver 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vou aproveitar aqui para dar um lembrete para vocês.
10 elevado a menos 6 recebe um nome de um prefixo. Que prefixo que é esse? O micro, ok? Com a letra grega mi. Lembram disso que eu comentei na aula? E o 10 elevado a menos 3 também é um prefixo, que é o mili, ou M minúsculo, certo? Então, se eu encontrar uma unidade de medida acompanhada de micro ou mili, eu tenho que substituir por 10 a menos 6 ou 10 a menos 3. Mas como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro eu resolvo quem não é potência. Eu faço a divisão normal. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Vezes, repito a base que é 10, e propriedade de potência diz para nós que na divisão de potências eu repito a base e subtraio os expoentes. Então eu vou fazer menos 6 com menos 3, ok? Isso aqui vai ser 2 vezes 10, menos 6, eu vou fazer regra de sinal, menos com menos dá mais, vai ficar menos 6 mais 3. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Eu dei uma dica para vocês que é a seguinte. Eu repito a base, que é 10, mantenho o de cima, menos 6, e inverto o sinal do de baixo. Então, se ele era menos 3, ele vai ficar mais 3, ok? Agora, se eu tiver uma multiplicação, como que eu vou resolver a multiplicação de notação científica ou a multiplicação de potências? Vamos supor que eu tenha lá 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 2. Mesma coisa que eu fiz lá. Vou multiplicar quem não é potência, então 5 vezes 6, 30. Vezes, repito a base que é 10, e agora eu vou somar os expoentes. Então vai ficar menos 6 mais menos 2, certo? Isso aqui vai ser 30 vezes 10, faço regra de sinal, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 6 menos 2, e eu vou ter como resposta 30 vezes 10 elevado a menos 8. Menos 6 com menos 2, menos 8. Qual é a dica que eu dou para vocês em sala de aula? Quando for multiplicação, eu repito a base e eu mantenho os números como estão. Então, eu vou deixar menos 6 com menos 2, que vai dar um menos 8, certo? Vou deixar uma listinha com alguns exercícios para vocês resolverem. Lembrando que física a gente tem que fazer, refazer e fazer de novo, gente. Só olhar eu resolvendo não faz vocês aprenderem tão efetivamente. Combinado? Um abraço, tchau, tchau.